Olá, hoje vou falar um pouco da motivação acadêmica dos jovens aqui em Moçambique. Aconselho a todos os jovens, desde já, que ainda não chegaram na oitava classe ou os que já estão lá, a tentarem descobrir desde já a sua vocação profissional, para poder escolher a secção certa ao passar da 10ª classe. Porque a partir da 10ª classe para a 11ª e 12ª classe, nós devemos escolher uma secção, o que significa escolher a secção que vá de acordo com os seus desejos, seus sonhos profissionais, a sua carreira profissional. Uma coisa que temos nas nossas cabeças, imagino que seja por causa da nossa pobreza, nós imaginamos muito que a escola é para nos dar emprego, nos dar dinheiro. Não é isso. Muitos jovens estudam para ter a 10ª classe por causa do certificado, que vai lhe proporcionar uma posição nas instituições públicas. Porque em Moçambique, pelo menos, se você tem 10ª classe, tem o seu salário básico. Então, jovens acabam indo à escola só para ter 10ª classe, ter o certificado e ter esse salário de 10ª classe. Até tios e tias que acabam indo ao curso noturno por causa desse certificado de 10ª classe ou 12ª classe, que ele vai proporcionar um salário um pouco elevado. Não exatamente pelo conhecimento, não exatamente por gostar disso, mas só porque realmente esse emprego vai me dar esse salário. Por isso muitas vezes não vamos geralmente para adquirir esse conhecimento. Então, vamos começar a mudar esse cenário, ir à escola para aprender, se formar e se instruir. Não é para conseguir emprego. Tirem isso das vossas cabeças. A escola secundária não é para você conseguir emprego. A escola no geral não é para você conseguir emprego. Você estuda para conseguir emprego a partir, por exemplo, você chega na 10ª classe, passa, depois vai para um instituto comercial, assim, um instituto qualquer, e vai te dar uma formação profissional. Aí sim você está a estudar para conseguir um emprego, porque você está a direcionar a sua vida, está a escolher uma carreira profissional. Antes disso, não é para emprego, não é para conseguir dinheiro, é para você ser formado. Você vai saber várias coisas, desde a química, inglês, português, matemática, física, blá 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 blá. Então, nós devemos começar a tirar essa coisa das nossas cabeças, estudar para nós sermos instruídos, sermos formados da 12ª para fora. Aí sim você já começa a se formar para conseguir um emprego, para conseguir a sua posição, a sua carreira profissional, para seguir na sua carreira profissional que deseja. Sendo assim, ao chegar na 10ª classe, você deve escolher a secção certa. Não escolha uma secção que não seja sua. Não escolha uma secção por emoção. Não escolha uma secção porque um amigo ou uma amiga escolheu. Não escolha uma secção porque uma secção está a bater. Não é assim como as coisas funcionam. Você deve escolher uma secção que vá de acordo com os seus sonhos, que vá de acordo com os seus desejos, assim por aí em diante, não é? Então, a melhor coisa é escolher um curso por vocação. A coisa de vocação é a melhor coisa que existe. Escolher um curso por vocação é a melhor coisa que existe. Escolher uma secção por vocação é a melhor coisa que pode existir. Então, vamos começar a trabalhar no sentido de descobrir nossas vocações. A tarefa de descobrir a nossa vocação é uma responsabilidade muito grande que temos pelo menos a partir da 8ª classe. Você tem a 8ª classe para pensar no que você quer, no que você gosta e onde você está mais inclinado. Se não consegue, tem mais 9ª classe para pensar e descobrir a sua vocação, descobrir qual é a sua vocação profissional, qual é o curso com o qual você mais se identifica. É direito, é jornalismo, é ensino de história, ou é engenharia civil, ou é arquitetura, ou é desenho, não sei, qualquer outra coisa. Então, você tem essa tarefa de descobrir isso a partir da 8ª classe, chega até 9ª classe, chega até 10ª classe. E a última chance, a 10ª classe. Porque daí, se você passa a 10ª classe, deve escolher uma secção, a secção certa. Imagine se você escolhe a secção de letras e depois passa a 12ª classe, vai para a faculdade e quer fazer engenharia civil. Aí você não vai conseguir, porque vão falar de derivadas, você não estudou isso. Vão falar de uma física terrível e você não viu isso. Vão falar de muitas coisas, em vários cursos de ciência. Vão falar de química, não sei, de biologia, na medicina. Você não vai entender nada, porque você fez a secção de letras. Então, é melhor fazer a secção certa. Imagine se você fizer a secção de ciência, depois querer fazer direito. Não vai colar, porque vão falar de história, vão falar de resistência de africanos. Você não viu muita coisa sobre essas coisas. Então você não sabe nada, você vai ter de estudar em dobro. E você estará muito mal. É por isso que você deve escolher a secção certa, escolher o curso certo, começar a fazer a sua vida caminhar rumo à realização do seu curso dos sonhos, dessa sua vocação profissional, não é? Começar a trabalhar no sentido de fazer o que você mais gosta. Então, tem vários exemplos de vários colegas, não sei se alguns vão me estrangular por aí, porque existem vários colegas que acabam fazendo cursos que nem gostam, só vão por causa da facilidade de emprego que esses cursos proporcionam.